Elizabeth Taylor não era apenas uma estrela, ela era um império. Na tela, ela brilhou em diamantes, casamentos e melodramas. Fora das telas, sua vida foi muito mais escandalosa, comovente e chocante do que Hollywood jamais revelou. Por trás daqueles olhos violeta havia segredos que o mundo não deveria saber, até agora. Então, o que Elizabeth Taylor escondia de verdade? Vamos puxar a cortina de veludo e revelar 15 segredos chocantes que ela guardava. Nascida com uma rara mutação nos cílios, a beleza lendária de Elizabeth Taylor não era só magia de Hollywood. De fato, seus olhos violeta eram emoldurados por algo tão raro, quase mítico. Ela nasceu com uma mutação genética, distiquíase, que lhe dava cílios extras. Na câmera, isso tornava seu olhar quase hipnótico. Diretores adoravam. As audiências não conseguiam desviar o olhar. Mas por trás do encanto, Taylor odiava como a condição afetou sua infância. Quando criança, colegas a provocavam por ter o que chamavam de cílios bizarros. Os médicos até temiam que as fileiras densas pudessem irritar suas córneas. Em vez disso, o mundo se fixou no seu suposto delineador natural, alimentando a narrativa de que Elizabeth estava destinada ao estrelato. O que torna este segredo tão chocante é o quanto da sua identidade e marca em Hollywood se baseava em algo que ela nunca escolheu. Os estúdios exibiam seus cílios como parte de sua beleza etérea, enquanto a própria Taylor combatia inseguranças em silêncio. Para ela, não era tanto um presente glamouroso, mas sim um lembrete de ser diferente de todo mundo. Ainda assim, Elizabeth aprendeu a usá-lo como arma. Esses cílios eram sua armadura na tela. Enquanto outras estrelas lutavam por melhor luz ou figurino, Taylor só precisava de um close, e a cada piscar, ela, sem saber, reescreveu o padrão de beleza de Hollywood. O que o mundo via como perfeição, Elizabeth sempre considerou um fardo. O primeiro beijo dela não foi real. Para a maioria das pessoas, um primeiro beijo é privado, bagunçado, talvez até estranho. Para Elizabeth Taylor, foi roteirizado, dirigido e iluminado sob a luz ofuscante de estúdio. Com apenas 15 anos, ela filmou seu primeiro beijo na tela, no filme de 1947, Cynthia. E aqui está a reviravolta. Aconteceu antes de ela ter sido beijada na vida real. Quando as câmeras rodaram, Taylor inclinou-se para o ator, Jimmy Lydon, para a cena. Pelos padrões de Hollywood, era inocente, mas para Elizabeth o momento pareceu estranhamente mais real do que qualquer coisa que ela tinha vivido fora do set. Em entrevistas, ela admitiu preferir o beijo do filme ao seu primeiro beijo real fora do estúdio, uma semana depois. O segundo beijo com um garoto foi desajeitado. A versão do filme, perfeita, polida, eterna. Este segredo revela o quanto Hollywood borrou as linhas da sua vida pessoal. Os momentos de amadurecimento de Elizabeth foram moldados por roteiros, não por espontaneidade. Imagine ser tão controlada pelo sistema de estúdio que até seu primeiro beijo pertencia ao público. O momento também a assombrava porque reforçava um padrão. Ela sempre viveria a vida duas vezes, uma para as câmeras e outra a portas fechadas. Para Taylor, o privado raramente se equiparava ao público. É fácil romantizar a imagem glamourosa de Elizabeth Taylor no cinema, mas seu primeiro beijo revela uma verdade mais dura. Nem seus marcos mais íntimos lhe pertenciam. Eles pertenciam a Hollywood, testemunha de tragédia. A morte e Elizabeth Taylor tinham uma relação complicada. Duas vezes na vida ela se viu à beira da tragédia, ao lado de homens que logo partiriam para sempre. O primeiro foi James Dean. Taylor contracenou com ele em Giant e a ligação entre eles foi instantânea. Na última noite de sua vida, Dean confidenciou a ela sobre suas lutas, seus medos e a sensação de que estava ficando sem tempo. Apenas horas depois, ele estava morto num acidente de carro. A notícia a deixou devastada. Por anos, Taylor se recusou a falar publicamente sobre a última conversa, guardando as palavras dele como um segredo doloroso demais para revelar. Então veio Rock Hudson. Nos anos 80, Taylor era uma das poucas pessoas que sabia a verdade completa sobre a sua saúde em declínio, enquanto a SIDA devastava o seu corpo. Ela passou tempo com ele nos seus últimos dias, mesmo enquanto o mundo especulava cruelmente sobre a sua doença. Para Elizabeth, ele não era uma manchete de tabloide. Ele era um amigo a desvanecer-se diante dos seus olhos. Estar presente no fim de dois ícones de Hollywood deixou cicatrizes que Elizabeth nunca revelou por completo. Em público, ela sorria, brilhava e mantinha as câmeras ligadas. Em particular, ela carregava o peso de ser a última testemunha de vidas interrompidas. A verdade chocante?
A carreira de Elizabeth Taylor não se fez só de diamantes e aplausos. Foi também assombrada pelos fantasmas dos que amou e perdeu 2 vezes. Eddie Fisher uma vez lhe apontou uma arma. A vida amorosa de Elizabeth Taylor era infame, mas poucos conheciam os lados obscuros de seu casamento com Eddie Fisher. O romance deles começou em escândalo. Ela enviuvou após o trágico acidente de avião de Mike Todd, e Fisher deixou a esposa, Debbie Reynolds, para ficar com Elizabeth. As fofocas de Hollywood rotularam Taylor de destruidora de lares, mas o verdadeiro drama se desenrolou a portas fechadas. Segundo relatos, uma noite, Fisher entrou sorrateiramente no quarto deles com uma arma carregada. Taylor acordou e o viu de pé sobre ela. As palavras arrepiantes dele. "Não se preocupe, não vou atirar em você. Você é linda demais." Ela minimizou em público, mas em particular, a abalou. Este não era o glamouroso caso de amor de Hollywood que a imprensa vendia. Foi um lembrete de que paixão e obsessão podem facilmente virar perigo. Para Taylor, o incidente marcou uma virada. Ela percebeu que a instabilidade de Fisher a consumiria se não fugisse. O casamento deles não durou muito, e no fim, Fisher se tornou um capítulo de alerta em sua saga de 7 maridos. Enquanto o mundo via Elizabeth como a mulher fatal que roubou o homem de Debbie Reynolds, a verdade oculta era mais sombria. Ela vivia com medo. Ela secretamente odiava a fama. Para os de fora, Elizabeth Taylor encarnava o sonho de Hollywood. Tapetes vermelhos, flashes de câmeras, joias sem fim. Mas, na verdade, ela odiava aquilo que a tornou uma lenda. Taylor dizia que a fama não era só um fardo, era uma prisão. Ela se descrevia como torturada pela fama. Jornalistas a perseguiam, fãs a cercavam e cada decisão pessoal virava manchete. O que o mundo não sabia era que Elizabeth ansiava por anonimato. Ela queria fazer compras no mercado sem flashes ou viajar sem seguranças a cada passo. Ela até chamava de infâmia, sugerindo que nunca se sentiu celebrada, apenas explorada. Às vezes, Taylor fantasiava em desaparecer, fugindo da gaiola dourada de Hollywood, mas nunca conseguiu. A máquina exigia sua presença, beleza, escândalo. Este segredo chocante inverte a narrativa da vida de Elizabeth Taylor. Enquanto a maioria das atrizes lutava pela fama, ela secretamente a desprezava. Sua imagem pública era só diamantes e casacos de pele. Mas, em particular, Elizabeth teria trocado tudo pelo simples presente da privacidade. Ela ganhou um Oscar por um papel que odiava. Quando Elizabeth Taylor ganhou seu primeiro Oscar por Butterfield 8 em 1961, o mundo aplaudiu. O papel da garota de programa Gloria Wonders a consolidou como uma atriz poderosa. Mas aqui está a reviravolta. Elizabeth desprezava tanto o filme quanto a personagem. O papel não era algo que ela procurava. Ela foi pressionada pela MGM a fazê-lo como parte do seu contrato, forçada a interpretar uma mulher rotulada como a mulher mais escandalosa da época. Taylor mais tarde admitiu que achava a personagem degradante e incômoda, especialmente porque os tabloides já a pintavam como escandalosa por seus casamentos e casos. Quando seu nome foi chamado no Oscar, Elizabeth sorriu e ergueu a estatueta dourada. Mas, em particular, não sentiu orgulho. Ganhar por um papel que ela odiava era como ser recompensada por uma ferida. Ela queria reconhecimento pelo trabalho que amava. Gata em Teto de Zinco Quente ou, de repente, no último verão, não por um papel em que foi encurralada. Essa ironia tornou-se um dos seus maiores segredos. O seu momento público de maior orgulho foi também o mais vazio. A primeira atriz a exigir $1 milhão em 1963, Elizabeth Taylor quebrou a tradição de Hollywood ao se tornar a primeira atriz, homem ou mulher, a garantir um salário milionário. O filme era Cleópatra, e a exigência de Taylor chocou os executivos do estúdio. Ninguém tinha ousado pedir tanto dinheiro antes. O que torna esta história ainda mais chocante é que Elizabeth não parou no milhão. Ela negociou regalias, uma parte dos lucros do filme, viagens de luxo e controle criativo total sobre os seus figurinos e aparência. O resultado? O estúdio gastou uma fortuna, tornando Cleópatra o filme mais caro de sua época. Para alguns, parecia ganância, mas Elizabeth via de forma diferente. Ela estava cansada de estúdios explorando estrelas enquanto embolsavam lucros enormes. Se quisessem seu nome, seu rosto, seu tempo, teriam que pagar por isso. Ela elevou o nível não só para si, mas para todo ator que veio depois. Por trás das manchetes, Taylor suportou uma pressão esmagadora. O salário dela a tornou um alvo, e quando Cleópatra mergulhou no caos da produção, a culpa recaiu sobre ela. A demanda milionária de Elizabeth era mais que um salário, era uma revolução, mas também um fardo secreto que a fez a estrela mais invejada e ressentida de Hollywood.
Ela geria uma rede ilegal de drogas para a AIDS. Talvez o segredo mais chocante de Elizabeth Taylor não fosse sobre joias ou casamentos, mas sobre Desafio. Durante os anos 80 e 90, quando a crise da AIDS estava dizimando comunidades e o governo arrastava os pés em relação ao tratamento, Taylor tomou as rédeas da situação. Com sua mansão em Bel Air como base, ela ajudou a contrabandear medicamentos experimentais contra a AIDS de outros países para os Iowa. Pacientes sem opções encontraram salvação na rede clandestina de Taylor. Era arriscado, ilegal, e poderia ter destruído sua carreira se descoberto, mas Elizabeth não se importava. Ela uma vez disse: "Decidi que alguém tinha que fazer alguma coisa." Esse algo significava usar sua fama, sua riqueza e suas conexões para desafiar um sistema falido. Além de discursos públicos e arrecadações de fundos, ela literalmente transformou sua casa em um refúgio seguro. Este segredo, oculto por anos, revela um lado de Elizabeth Taylor que poucos suspeitavam. A lutadora. Não por si, mas por aqueles que a sociedade ignorava. Ela não era apenas uma estrela de cinema a exibir-se com diamantes. Ela era uma mulher disposta a quebrar a lei pela justiça. Visitas privadas que ninguém via. O ativismo de Elizabeth Taylor pela AIDS não se resumia a discursos e angariação de fundos. Por trás das cortinas, ela fazia algo que quase ninguém sabia. Ela fazia visitas privadas a enfermarias cheias de pacientes lutando contra a doença, sem câmeras, sem jornalistas, sem seu publicitário. Numa época em que a SIDA era demonizada, até médicos evitavam contato. Elizabeth entrava em quartos onde ninguém mais iria. Ela segurava mãos, sussurrava conforto e tratava-os como humanos, não como escândalos de tabloide. Alguns recordavam como ela afastava o cabelo das testas ou brincava para quebrar a tensão. O que torna este segredo tão poderoso é que ela deliberadamente evitava publicidade. Em Hollywood, onde estrelas valiam por manchetes, Elizabeth não queria isso. Para ela, essas visitas eram sagradas, não eram performances. Eram laços humanos. Para pacientes abandonados por suas famílias ou amigos, a presença de Elizabeth era um porto seguro. Ela lhes deu dignidade em seus últimos dias, mesmo quando o mundo lá fora os rotulava de intocáveis. Uma coisa é falar num palco. É uma outra coisa aparecer em silêncio. Esta foi Elizabeth Taylor no seu momento mais chocante. Não como um ícone glamouroso, mas como um anjo quieto e desafiador nas sombras. Uma diva no set dos Flintstones. Nos anos 90, Elizabeth Taylor já havia consolidado seu legado. Então, quando ela aceitou aparecer no filme dos Flintstones como a sogra de Fred Flintstone, a produção esperava uma rainha de Hollywood. O que eles receberam foi uma rainha com exigências. Taylor, dizem, insistia em um presente todo dia que trabalhava no set. Não apenas flores ou chocolates. Presentes únicos e selecionados. E o camarim dela? Tinha que ser todo verde, sua cor favorita, cheio de folhagens. Até Steven Spielberg, que era produtor, teria pago do bolso para atender suas expectativas. Para a equipe, era coisa de diva, mas para Elizabeth era inegociável. Após décadas se dedicando à indústria, ela exigiu um pouco de mimo em troca. Este segredo é chocante porque mostra a dualidade de Elizabeth Taylor. Por um lado, ela arriscou a carreira contrabandeando remédios para a AIDS. Por outro, ela queria presentes só para aparecer no set. Ambos os lados eram reais. Ambos os lados a tornaram Elizabeth. À imprensa, as exigências da Taylor seriam escandalosas, mas, em privado, revelam uma mulher que sabia o seu valor e não tinha medo de pedir. Um corpo mantido por cicatrizes. A imagem pública de Elizabeth Taylor era impecável. Joias, vestidos, beleza luminosa. Mas, em segredo, seu corpo tinha as cicatrizes de uma vida de dor. Ela passou por mais de 70 internações e pelo menos 20 grandes cirurgias em sua vida. Ela enfrentou escoliose, pneumonia, um tumor cerebral benigno, próteses de quadril e crises de saúde quase fatais. Médicos às vezes a chamavam de milagre, pois sobreviveu a crises que teriam acabado com outras vidas. Mas Elizabeth raramente falava do custo. No set, ela cobria hematomas ou cicatrizes com maquiagem. Em entrevistas, ela brincava sobre suas 9 vidas. Mas por trás do humor havia exaustão. Taylor uma vez confidenciou que muitas vezes se perguntava se seu corpo a estava traindo pedaço por pedaço. A verdade chocante? Sua presença deslumbrante nos tapetes vermelhos era muitas vezes ilusão. Debaixo dos diamantes, o corpo de Elizabeth, com pontos e cicatrizes, mal acompanhava sua lenda. Mesmo assim, ela continuou. Cada vez que caía, ela se levantava, transformando suas batalhas médicas em outro capítulo oculto de resiliência. O diamante de ping-pong. O caso de amor de Elizabeth Taylor com diamantes é lendário.
Do diamante Taylor Burton à pedra Krupp, sua coleção era inigualável. Mas, escondido entre as joias mais famosas do mundo, estava um dos presentes mais estranhos que ela já recebeu. O diamante ping-pong. A história diz que, durante um jogo amigável de tênis de mesa com Richard Burton, Elizabeth o venceu. Burton, sempre dramático, presenteou-a com um anel de diamante como prêmio. Comparado às suas outras joias, era modesto, mas Taylor o adorava. A reviravolta chocante. Ela frequentemente usava o diamante ping-pong em público e fingia que aquela era a joia que os admiradores olhavam, não as pedras multimilionárias que ela também possuía. Era sua piada particular, uma forma de zombar da obsessão do público por sua coleção. Na verdade, o diamante ping-pong simbolizava algo mais raro que a riqueza, a alegria para Elizabeth. Não era o tamanho da pedra, mas a memória que ela carregava. Um jogo bobo, um riso compartilhado, um momento fugaz de normalidade. Para uma mulher cujas joias muitas vezes simbolizavam escândalo ou extravagância, este anel minúsculo era seu lembrete secreto de que às vezes as coisas menores brilham mais. Oprimida pelo desespero após a morte de Mike Todd, a história de amor de Elizabeth Taylor com o produtor Mike Todd foi um dos seus capítulos mais felizes. Ele a adorava, a mimava e a tratava como uma rainha. Mas em 1958, a tragédia aconteceu. O avião particular de Todd, o Lease, caiu no Novo México, matando-o instantaneamente. Elizabeth tinha apenas 26 anos e estava completamente destroçada. Nos dias seguintes ao acidente, Taylor entrou em desespero profundo. Amigos revelaram mais tarde que ela confessou estar tão desolada que chegou a pensar em desistir da vida. A certa altura, ela até disse que viu Todd falando com ela, dizendo que ainda não era a hora dela. Essa visão, ela alegava, deu-lhe a força para seguir em frente. Esse segredo foi mantido em sigilo porque Elizabeth nunca quis que o público a visse como fraca. Os tabloides a retratavam como rapidamente seguindo em frente com Ed Fisher, mas eles nunca souberam o quão perto ela chegou de quebrar completamente. A verdade é que, por trás de sua resiliência, Elizabeth Taylor carregava uma sombra. A morte de Todd deixou uma ferida que jamais se curou, e por um momento o mundo quase a perdeu também. Conversão ao judaísmo. Após a morte de Mike Todd, Elizabeth tomou uma decisão profundamente pessoal que chocou até seus amigos mais próximos. Ela se converteu ao judaísmo. Muitos presumiram que era apenas uma homenagem ao seu falecido marido, mas para Elizabeth, tornou-se uma parte definidora de sua identidade. Ela estudou hebraico, abraçou costumes judaicos e até adotou o nome hebraico Elisheba Rachel. Numa época em que Hollywood preferia que as estrelas parecessem glamorosas, mas não espirituais, a declaração pública de fé de Taylor foi inesperada. Também trazia riscos. O antissemitismo estava vivo e presente na América. O que torna isso um segredo chocante é a seriedade com que Elizabeth o viveu. Isto não era um golpe publicitário. Ela frequentava a sinagoga, criou os filhos com tradições judaicas e apoiou Israel em tempos de crise. Em entrevistas, Taylor admitiu que a decisão a fez sentir-se mais próxima de Todd, mas também mais enraizada em si mesma. Converter-se não foi apenas um ato de luto. Era a sua forma de reaver a identidade num mundo que tentava constantemente pautar a sua vida. Elizabeth Taylor, para sempre um ícone de Hollywood, também carregava em silêncio o peso da sua fé. Amor duradouro por Richard Burton. Os casamentos de Elizabeth Taylor enchiam os tabloides, mas um homem permaneceu sua verdadeira obsessão. Richard Burton. Casaram-se 2 vezes, divorciaram-se 2 vezes e encheram as manchetes com suas brigas explosivas. Mas, em particular, os filhos de Elizabeth revelaram que Burton era sempre o grande amor. Mesmo após o divórcio definitivo, os dois trocavam cartas apaixonadas. Algumas dessas cartas, descobertas anos depois, mostravam Burton confessando que a amaria até o último suspiro. Taylor as guardava, revisitando-as como relíquias sagradas. A verdade chocante? Mesmo que ela se casasse com outros, Elizabeth nunca deixou de amar Richard. Em seus últimos anos, ao relembrar sua tumultuada vida amorosa, Burton se destacava. Ele era a tempestade da qual não podia escapar, o fogo que não conseguia apagar. Elizabeth Taylor construiu uma lenda com joias, escândalos e beleza, mas o segredo que ela guardava era simples. Seu coração pertenceu a Richard Burton até o fim. Elizabeth Taylor deslumbrou o mundo com diamantes, maridos e escândalos. Mas por trás do glamour vivia uma mulher de segredos, alguns sombrios, outros desafiadores, todos inesquecíveis. Da dor privada ao ativismo ousado, ela era muito mais do que uma deusa do cinema. Essas verdades ocultas provam que Elizabeth não era apenas uma estrela. Ela era uma tempestade, deixando beleza e caos em seu rastro. Qual desses segredos mais te chocou? Conte-nos, e não se esqueça de se inscrever para mais.